Boa tarde, minhas queridas, e na aula de hoje, a primeira aula do ano de 2024, vamos falar aqui do compromisso e vamos definir aqui o vosso compromisso, o teu compromisso aqui com o acompanhamento e vamos definir aqui o nosso compromisso contigo que estás aqui no acompanhamento para mais um ano de crescimento e para mais um ano a atingires a tua melhor versão. E ao longo do final do ano passado e início deste ano, além de todas as chamadas que fiz com todas as alunas e recolher aqui o compromisso que defini com cada uma de vocês para o próximo ano, quero definir aqui um compromisso de grupo de forma a termos aqui um ano em grande, um ano em que vocês consigam atingir o vosso objetivo, seja ele em que nível for. E digo isto porquê? Porque dependendo aqui de cada aluna, definimos aqui compromissos diferentes e definimos aqui objetivos diferentes. E um dos meus grandes objetivos para este ano é aqui com mais aulas, é aqui com mais interações no grupo, é aqui com a vossa participação e a vossa participação ativa no processo, para terem uma melhor adesão e para sentirem-se ainda melhores com vocês próprios e sentirmos que estamos aqui num grupo forte que rema todo para o mesmo lado. E isto é muito importante, sobretudo para os piores momentos. E quando digo aqui os piores momentos, são momentos em que acabamos por estar mais desmotivados ou aqui momentos em que acabamos por ter um elevado nível de stress devido a algum acontecimento que possa ter ocorrido ao longo do ano e deixou-nos ali numa situação mais peculiar. Nós estamos no início do ano e hoje até estava a ler uma notícia só para vocês terem esta consciência, a importância da parte psicológica da saúde mental. Já existiram mais de 15 mil suicídios em apenas 5 dias, aqui 2 suicídios inclusive de 2 pessoas famosas no sentido em que uma era atriz e o outro era modelo, e acabamos por viver aqui numa época em que o suicídio ou a taxa de suicídio acaba de estar mais elevada devido também aqui um pouco ao aumento das doenças do foro psicológico, e a maior parte destas doenças são responsáveis por elevados níveis de stress, sobretudo níveis de stress crónico, que acaba por ser também responsável pela depressão e por outras doenças do foro mental que por sua vez vão levar aqui a este comportamento ao tirar a própria vida. E entrando aqui na primeira reflexão de final de ano é sempre aquela altura. Isto aconteceu a semana passada, aquilo que eu vou descrever agora, e vocês depois podem partilhar no grupo, podem partilhar aqui a vossa opinião sobre esta questão, porque eu tenho a certeza que vai existir aqui 2 extremos para esta situação. E basicamente o final do ano, ali o dia 31, ali o dia 1, normalmente o dia 31 nas redes sociais vemos assim o flashback dos melhores momentos do ano 2023 e toda a gente posta os melhores momentos, mesmo que o ano tenha corrido super mal para aquela pessoa e aquela pessoa esteja insatisfeita com a sua vida atual, com a sua forma atual, com o seu comportamento atual. Aquilo que acontece é que acaba por entrar aqui nesta onda e partilhar o melhor de 2023. E quem está do outro lado, ou seja, quem está a consumir as redes sociais, acaba por, de certa forma, inconscientemente, acabar por entrar em algumas comparações, e a realidade é que as outras pessoas podem ter aqueles momentos incríveis em que podemos achar que são incríveis, que tiveram em sítios incríveis, e nós não tivemos naqueles sítios e estarmos muito mais confortáveis e com maior bem-estar de forma geral. E aquilo que acontece é que nesta data também acabam por colocar aqui as metas todas para o novo ano, tudo aquilo que querem concretizar, tudo aquilo que estão dispostas a fazer, e isto acaba por levar aqui a uma ansiedade geral, um estado de ansiedade ou um estado de frustração
E a realidade é que muitas pessoas depois acabam até por desenvolver este tipo de comportamento e criar este hábito ano após ano, devido aqui a esta ansiedade, a este stress que acaba por ser causado, e acabam por partilhar também estes momentos. E começam também a partilhar aqui a questão dos objetivos do próximo ano, e muitas vezes aquilo que acontece é que muita gente acaba por comentar e aquilo acaba por trazer inclusive ali uma gratificação antes sequer de efetuarem o comportamento e antes sequer terem qualquer tipo de resultado, e isso acaba por depois ser mais difícil a enfrentarem aqueles períodos em que existe aqui uma maior desmotivação. E além disso, o mais importante não é o objetivo em si ou o resultado, mas sim o comportamento que vai levar a esse objetivo ou a esse resultado. E muitas pessoas acabam por não ter sequer esta consciência, querem atingir determinado objetivo, mas não sabem aquilo que têm que fazer para atingir aquele objetivo. Ou muitas vezes não estão a fazer as coisas da forma correta para atingir aquele objetivo. Ou muitas vezes não sabem como iniciar determinados comportamentos da melhor forma e manter os mesmos pelo tempo necessário para atingir esse objetivo. Por isso, o mais importante nesta situação será sempre o comportamento, e todo o comportamento, como eu já disse aqui nas aulas anteriores, acaba por ter uma função. Mesmo quando olhamos para determinados vícios, por assim dizendo, o vício acaba por ter uma função. Na altura em que o mesmo acabou-se por tornar um hábito, ou seja, houve repetição daquele comportamento. Basicamente, um vício é um comportamento que acaba por ter aqui um efeito prejudicial ao organismo. Nós sabemos que esse efeito é real, por exemplo, o caso do álcool, o caso do tabaco, e a pessoa continua a fazer esse comportamento, muitas vezes de forma a aliviar o stress, a gerir determinadas situações da sua vida, e esse comportamento, na altura em que foi inserido na vida, teve ali como função de aliviar o stress, e acabou por ser aqui um comportamento selecionado e que virou um hábito, e cada vez que a pessoa acaba por estar estressada, acaba por ter esse comportamento. Nas aulas que vamos ter este ano, vou abordar aqui de novo a questão do stress, a questão do comportamento, a questão também aqui da fome emocional, porque entra aqui um pouco dentro destas questões, falar também aqui dos benefícios do exercício, e este ano vamos ter aqui diversas aulas, e vai ser o ano em que vou ter aqui, ou vou dar aqui o meu melhor para termos aqui as aulas. E isto porquê? Porque eu acho que as aulas são importantes, tive o feedback de diversas alunas da importância das mesmas, e isto porque devido ao o conhecimento acaba por ser aqui uma forma de conseguirmos modelar o nosso comportamento. Lá está, nós queremos atingir determinado objetivo, mas se não sabemos qual é que é o comportamento que temos que ter, ou se não sabemos porque é que não estamos a conseguir sustentar aquele comportamento, e se nos sentimos sozinhas, perdidas, sem saber se aquilo que estamos a fazer vai gerar determinado tipo de resultado, acaba por ser muito mais difícil. Por sua vez, quando nós sabemos que aquilo que estamos a fazer vai gerar um resultado, quando sabemos que o esforço vai valer a pena, é mais fácil dizer não a determinados, neste caso até poderia ser a determinados alimentos, por assim dizendo, em prol de conseguirmos atingir determinado objetivo. Mas isso é mais fácil quando nós temos a certeza que vamos atingir esse objetivo. E nós só temos essa certeza se nós tivermos o conhecimento necessário. E lá está aqui, mais uma vez, dentro daquilo que é o teu processo, teres esta participação ativa, ou seja, o comprometer-te em ver as aulas, o tirares as tuas dúvidas, o usufruir de todas as ferramentas da melhor forma, faz com que tu ativamente, eu quando digo esta participação ativa, quer dizer que há aqui um engajamento da vossa parte dentro aqui do acompanhamento, que faz com que este compromisso em quererem fazer o melhor, em quererem, ou mesmo aqui o não querer falhar, apesar do erro ser normal. Atenção aqui a esta questão. E já passámos aqui esta fase, depois digam no grupo
ou seja, a fase de final de ano, estes flashbacks incríveis do ano, depois mais aquelas promessas que muitas vezes ninguém cumpre, e toda a gente conhece aqui um pouco este tipo de pessoas que têm todas as metas para o ano seguinte, e o ano seguinte acaba por ser uma repetição do ano anterior, e a pessoa está a chegar ao final do ano a fazer exatamente a mesma coisa e a definir exatamente as mesmas metas, e acaba por nunca conseguir atingir essas metas. Importante aqui então da parte do compromisso, como eu disse, aqui diversas alunas em chamada definimos aqui o compromisso para o próximo ano, e os compromissos aqui são variados. Com algumas alunas foi a questão de continuarmos a melhorar o comportamento a nível alimentar, com algumas alunas foi a questão de organizar melhor o tempo, de ter aqui uma maior resiliência em determinados períodos do ano, em focar aqui também na aquisição de novos conhecimentos em relação à sua área de trabalho e de forma a melhorar a nível de trabalho. Aqui é também a questão de gestão de ansiedade, do stress, melhorias a nível do sono. Ou seja, temos aqui diversos compromissos e todos levam aqui a uma questão central, que basicamente é atingir a melhor versão. E a minha questão para vocês refletirem aqui um pouco é: o que é a minha melhor versão? O que é a melhor versão? E dentro daquilo que é a nossa melhor versão, eu vou a seguir dar aqui a minha opinião ou a minha visão sobre a mesma, mas eu quero que vocês façam aqui um exercíciozinho prático, que basicamente é como é que vocês querem estar quando chegarem ao final do ano e como é que vocês se querem sentir. E dentro deste exercício eu vou dar aqui alguns exemplos, mas isto pode ser em relação a tudo. Ou seja, gostaria de vestir o número X, gostaria de vestir determinadas roupas que agora não visto, gostaria de gerir melhor o meu tempo, de ser mais organizada, e gostaria de desenvolver melhor o meu trabalho, gostaria de ter aqui melhores relações sociais, e quando escreverem este exercício sejam descritivas, depois descrevam, ou seja, aquilo que têm que fazer para conseguirem atingir esse objetivo. E isto é uma forma de nós conseguirmos perceber quais é que são os comportamentos mais importantes para nós selecionarmos os mesmos e para nós criarmos aqui, isto é muito importante, criarmos aqui um ambiente que vá favorecer esses comportamentos. Vocês podem não ter esta... A maior parte das alunas que já está há mais tempo tem esta noção, ou seja, que o contexto, que o ambiente acaba por ter aqui uma grande influência sobre o nosso comportamento. Outras podem não ter, e a realidade é que muitas vezes não conseguimos sustentar um comportamento no médio e longo prazo porque muitas vezes o nosso ambiente não está estruturado de forma a nós conseguirmos manter aquele comportamento. Então, questão, exercício refletivo: como é que vocês querem se sentir no final do ano e quais é que são os comportamentos necessários para conseguirem chegar lá. E vocês vão perceber facilmente, quando começarem a descrever, quando começarem a perceber que a maior parte dos comportamentos vocês até conhecem e que a maior parte dos comportamentos, de certa forma, vocês já acabam por os ter. Atingir aqui a melhor versão acaba por fazermos melhor aquilo que já fazemos atualmente, a não ser que estejas numa situação em que vais mudar de trabalho, em que vais mudar de área de atuação e precisas de aprender algo para fazeres o novo trabalho, por assim dizendo. A realidade é que nós, ou a nossa melhor versão, não lhe chamamos aqui realidade, chamamos-lhe aqui uma perspectiva, ok? A nossa melhor versão é fazermos aquilo que já fazemos, mas de melhor forma.
seja a nível dos treinos, seja a nível do trabalho. Por exemplo, aqui a questão a nível dos treinos, o que é que eu preciso melhorar? Preciso melhorar a execução dos exercícios, preciso melhorar a consciência corporal, preciso de melhorar a intensidade ou a minha percepção sobre o esforço, preciso de... O que é que eu preciso de melhorar a nível do treino? É progredir, é esforçar-me em colocar mais 1 kg, porque às vezes não coloco mais 1 kg, mas já estou aqui com uma carga elevada e tenho preguiça de ir buscar ali 1 kg ou de colocar umas caneleiras e acabo de estar assim a atrasar um pouco a evolução que poderia ter ao longo das semanas. Ou seja, o que é que posso melhorar a nível dos treinos? Posso dar aqui o exemplo das alunas que acabam por enviar mais vídeos, que acabam por ter aqui uma maior evolução a nível da técnica, e isto acaba por ser uma ferramenta essencial para quem está numa fase mais inicial e as que nessa fase acabam por, entre aspas, enviarem mais vídeos, serem, entre aspas, aqui eu queria dizer, serem mais chatas, no bom sentido, atenção, que sejam todas chatas nesse sentido, aproveitarem aqui ao máximo todas as ferramentas, acabam depois por ter uma maior evolução na parte técnica e, consequentemente, no médio prazo e no longo prazo acabam por ter aqui uma maior progressão, até porque se habituaram a fazer uma coisa, que foi o quê? Habituaram-se a ter aqui este trabalho, ou seja, quando digo aqui este trabalho, é este comportamento de estar a fazer algo no treino em prol extra, ou seja, que não seja só fazer o exercício, que vá favorecer esta evolução. E depois passa dos vídeos para a organização a nível do treino, registro de cargas, progressões, a questão de ter trabalho a colocar os pesos menores, ou seja, aqui a questão, o que é que eu posso fazer melhor e ir evoluindo a nível dos treinos, a nível do trabalho. Por exemplo, se alguém quer realizar o melhor trabalho, descobrir, identificar o que é que ou que conhecimentos precisa de adquirir para desenvolver melhor o trabalho, a nível da alimentação, a questão aqui do comportamento alimentar, o que é que eu preciso de melhorar no meu comportamento alimentar, é quando vou comer fora, é quando saio do plano. Este ano vamos ter aqui diversas iniciativas a nível da parte da alimentação para desenvolver aqui também a vossa autonomia a nível da alimentação, porque identifiquei aqui esta dificuldade de diversas alunas que não sabiam o que fazer quando estavam fora do plano e isso acabava por gerar aqui alguma ansiedade para esses momentos. A nível de social ou familiar, aqui em relação à gestão do stress e ansiedade, a questão do descansar, do dormir, importante aqui a questão em relação ao nosso sono, de termos uma boa higiene de sono. Em relação ao stress, muitas vezes stress, ansiedade, quando falamos aqui em gestão, ainda a Sofia partilhou no grupo hoje a questão de aprender, porque é uma mulher muito ansiosa e o acompanhamento trouxe-lhe aqui uma perspectiva diferente sobre determinadas situações em que antes causava ansiedade e que deixaram de causar ansiedade. Nas vossas partilhas e apresentações, neste caso, coisas importantes também a destacar e obrigado aqui pelas partilhas. É muito importante, lá está aqui, quem está a partilhar já está a ter aqui um compromisso, já está a ter aqui uma participação ativa no seu processo e isto gera logo aqui um engajamento diferente por vocês que estão aqui no grupo e estas aulas e as aulas que vamos fazer são para vocês. Duas coisas importantes, a Laura partilhou a questão de ter entrado para o acompanhamento há 4 meses e na altura também procurou apoio psicológico porque estava numa situação que nunca tinha estado antes e que estava mal. E é muito importante nós termos esta consciência de o nosso comportamento vai influenciar o nosso bem-estar. E é importante nós não termos este tabu de procurar apoio psicológico, porque muitas vezes, se nós não estivermos bem psicologicamente, vai ser muito mais difícil nós
adotarmos determinados comportamentos que inclusive vão ter aqui uma melhoria na nossa sensação de bem-estar e no nosso psicológico. Como a Laura disse, acabou por ter aqui uma grande melhoria com a questão do acompanhamento, mas ter esse apoio também é fundamental para determinados períodos, por isso não tenham vergonha de se sentirem ou se estiverem numa situação que estão completamente desmotivadas, que estão completamente em baixo, de procurarem esse apoio, porque é sempre uma mais-valia. A outra questão que a Tânia partilhou, um dos nossos objetivos para este ano é tornar aqui o processo mais leve. E o que é que nós queremos dizer aqui com este processo mais leve? Acaba por estar focado aqui na gestão do stress e da ansiedade, na mudança aqui da perspectiva sobre o errar. Existem muitas mulheres, e não só mulheres, homens também, que têm medo de errar. Nós crescemos aqui numa sociedade que parece que errar é algo de mal. E errar é algo normal. Nós não vamos conseguir acertar 100% das vezes e para conquistarmos algo, para atingirmos determinados objetivos, vamos cometer diversos erros até atingirmos o mesmo. Aquilo que vai definir se conseguimos ou não atingir é o não desistir. E neste caso, tornar o processo mais leve é tirar aqui toda a pressão, neste caso, sobre a Tânia, sobre esta concepção da falha, de encarar o erro de forma natural, de encarar os imprevistos de forma a que não fique frustrada porque algo não correu de acordo com a expectativa. E isto é muito importante aqui, a gestão das expectativas, definir prioridades e também relativizar um pouco, estarmos conscientes, sim, que todo o nosso resultado acaba por ser aqui uma consequência do nosso comportamento, estarmos conscientes que a nossa sensação de bem-estar está dependente do nosso comportamento e também termos aqui a consciência que as coisas não vão correr sempre como a expectativa e que só porque as coisas correram mal num dia não quer dizer que o outro dia vai correr mal. E um exemplo muito simples que posso dar, e de certeza que também conhecem pessoas que acabam por ter um bocadinho esta mentalidade, não é mentalidade, é mais uma crença, que é do género: se a segunda-feira corre mal, o resto da semana vai correr mal. Se segunda-feira já não treinei, já não vou treinar o resto da semana. Se segunda-feira não treinei, já vou comer mal. E muitas vezes aqui acaba até por ser uma forma de lidar com a frustração das coisas não terem corrido bem, ou seja, aqui este comportamento que acabou por ser selecionado, esta crença que acaba por ser criada, isto acaba por ser uma forma que em determinado momento esse comportamento serviu para gerir ali o stress que foi causado pelaquela situação. E nada mais, nada menos que foi aqui a questão de as coisas não terem corrido como esperava que tinha que correr ou que iria correr. E essa frustração, este stress que acaba por ser imposto, acabou por ser regulado por esse comportamento, ou seja, aqui fugir para a parte da alimentação ou estar o resto da semana sem a martirizar, a ter ali um comportamento que acaba por não ser adaptativo, mas que acaba por gerar ali uma menor sensação de stress, levando assim à desistência. Então, como é que nós conseguimos equilibrar aqui todo o processo, ou seja, não estarmos numa situação em que acabamos por ter uma exigência tão elevada que não vamos conseguir cumprir com a mesma, mas também não estarmos numa situação em que aconteça o que acontecer, ou eu fico tão confortável que deixo de fazer as coisas e acabo por ter aqui uma pseudo-aceitação até chegar a um determinado estado em que já não estou a gostar e depois tenho que mudar. Ou seja, é importante nós definirmos aqui o que é prioritário, as prioridades, gerir as expectativas e ter aqui, ou mudar aqui um pouco a interpretação de determinados eventos e com isso também implementarmos aqui
novos comportamentos. E muitas vezes, na questão ou porque é que é importante definirmos prioridades, porque quando nós temos aqui uma grande lista de coisas que queremos melhorar, nós não vamos conseguir melhorar em tudo ao mesmo tempo. E querer melhorar tudo ao mesmo tempo vai acabar por... ou seja, nem vamos ter aqui uma boa gestão de expectativas, porque achamos que vamos fazer tudo e mais alguma coisa para melhorar em tudo, mas depois o que acontece, ou se acontece aqui ao lado, ou se não conseguimos manter os comportamentos necessários ao longo do tempo para que se torne um hábito, acaba por ser aqui um tiro nos pés. Então nós temos que ter aqui as prioridades bem definidas. Ou seja, este ano o que é prioritário para mim? O que é que eu estou disposta a fazer? Ter aqui uma boa gestão de expectativas. Ok, eu tenho esta prioridade, a prioridade para mim este ano é atingir a minha melhor versão, mas atingir a melhor versão em que aspecto? No aspecto a nível de trabalho, por exemplo, a nível do comportamento alimentar, a nível do treino, ou se são pequenas coisas em cada uma delas e que vou melhorando ao longo do tempo. Importante também perceberem aqui esta questão do atingir a melhor versão. De certa forma acabamos por nunca atingir, porque vamos estar sempre a melhorar, mas gostarmos aqui do processo, termos uma participação ativa no mesmo e acabamos por, ano após ano, sentirmos aqui de, entre aspas, consciência tranquila com o nosso comportamento, com o nosso esforço. E quando nós temos bons hábitos e há hábitos adaptativos, acabamos por ter aqui uma maior sensação de bem-estar. Dentro aqui do compromisso, como respeitar o compromisso, a questão de modelar o ambiente aqui é muito importante. Como já disse, o ambiente acaba por ter aqui uma influência sobre o nosso comportamento e sobre a sustentabilidade do mesmo. Devemos de valorizar aqui o compromisso e o processo, e há uma coisa muito importante, nunca devemos de desistir. E nesta questão quero que vocês percebam isto, a maior parte já sabe. Eu não estou aqui para julgar nenhuma de vocês, eu estou aqui sim para apoiar, eu estou aqui para, se necessário, ajustarmos as coisas para que corram da melhor forma, se necessário fazer aqui chamada 2 em 2 semanas, se estão a enfrentar determinado período em que não estão a conseguir executar determinado tipo de comportamentos, e isto é o mais importante, ou seja, aqui a comunicação, o feedback e o ter esta consciência que as coisas não vão correr 100% como é a expectativa, as coisas muitas vezes não vão correr a 100% como aquilo que estava planeado, vão existir alturas em que as coisas vão correr melhor e até posso me focar mais em determinados aspectos, seja a nível do treino, a frequência do treino, a intensidade do treino, e vão existir outras alturas em que isso não vai ser possível e está tudo bem. E eu estou aqui para ajudar, não estou aqui para julgar ou para dizer que é falta de vontade ou que é falta de controle ou que não querem ou que simplesmente não estão para aí viradas. Não. Quando existem dificuldades, muitas vezes elas vêm aqui do nosso contexto, do nosso ambiente, e muitas vezes não é por falta de vontade, simplesmente acabamos por não ter aqui um ambiente que favoreça a sustentabilidade desse comportamento. É importante, quando modelamos o ambiente, termos regras definidas, termos aqui a organização de horários, a organização do espaço. Poderemos também utilizar aqui a música como modelador do nosso comportamento. É importante aqui na definição de regras, não definirmos 1001 regras, que isso não vai servir para nada. Aquilo que temos que definir são regras que sejam precisas. E eu, quando digo aqui regra, o que é que pode ser uma regra? Pode ser o treinar logo de manhã, pode ser o implementar um novo hábito em determinado horário, por isso aqui a questão da organização do horário. Se estamos a falar de comportamentos que estão relacionados com a capacidade de concentração, como por exemplo ler um livro, estudar,
terem que se concentrar em determinada tarefa para conseguirem realizar a mesma com mais sucesso. Um ambiente tem que estar organizado no sentido em que as coisas não podem estar desarrumadas, não podes ter o telemóvel sempre a pescar com mensagens ou a distrair-te, e neste sentido a organização do espaço também acaba por ser bastante importante. Podem utilizar, lá está como eu disse, música como modulador comportamental, terem determinadas playlists associadas a determinados comportamentos, e quando querem iniciar aquele comportamento utilizar essa playlist. E eu vou dar aqui a primeira tarefa, dei aqui uma atividade, pronto, e agora vamos chamar assim a tarefa, que acaba por ser lerem o e-book da melhor versão, que este e-book acaba por falar aqui de todas as questões que estou a falar na aula, e além disso tem linkado a todas as aulas do ano passado e do outro ano, e para entrarmos aqui no nosso compromisso, que é aqui a parte principal da nossa aula. Até aqui só quero deixar vincado a importância, ou melhor, desta reflexãozinha inicial, da importância do compromisso, da importância de respeitarmos e valorizarmos o mesmo, da importância de usufruirmos de todas as ferramentas. Vamos falar agora um pouco sobre elas e sobre aqui o nosso compromisso, e de certa forma como isto vai criar aqui um ambiente, vai modular aqui o ambiente aqui mais a nível digital, por assim dizendo, e como é que isso pode ser aqui um up, pode ser também aqui uma motivação para vocês desenvolverem aqui, aumentarem o vosso repertório comportamental. E este ano, como disse, vamos apostar em diversas iniciativas da alimentação para desenvolver a autonomia a nível alimentar. Isto serve também aqui para desenvolver um pouco o vosso repertório a nível comportamental em relação à alimentação. Vamos ter aqui outras iniciativas, e o mais importante disto tudo é vocês conseguirem treinar, alimentarem-se da forma adequada, descansarem, ou seja, dormirem as horas adequadas e dormirem descansadas, ter aqui ou melhorar a gestão em relação ao stress, à ansiedade e mesmo depois a nível da organização e a vossa vida laboral social. E é isto, é importante vocês conseguirem e com as aulas e com o conhecimento que vão adquirir ao longo deste ano, com certeza que vão ter aqui mudanças de perspectiva em relação a algumas questões e continuar a melhorar o vosso comportamento. Em relação às aulas, e iniciando pelas aulas, vou definir aqui o compromisso de 22 aulas. Já temos aqui as temáticas para as primeiras aulas, como eu já disse. Vou abordar aqui a questão do stress, como o stress acaba por influenciar aqui o nosso comportamento e como o stress acaba por potencializar maus hábitos, se não tivermos aqui bons hábitos apreendidos. Basicamente, um hábito é a repetição de um comportamento, e esse comportamento que teve uma função que foi sendo repetido ao longo do tempo e acabou por virar um hábito. Muitas vezes fala-se da questão da fome emocional, ou seja, e pode ser neste caso um vício, lidar com, neste caso, com o stress com comida hiperpalatável, por exemplo, com uma alta densidade calórica. Pode também ser a questão do exercício, por exemplo. O exercício também acaba por ser aqui um grande regulador a nível do stress e a nível emocional, e acaba por ser um comportamento, um hábito que é adaptativo, que acaba por ser funcional e que acaba por trazer aqui benefícios ao nosso organismo e à nossa sensação de bem-estar. Então, quando estamos com um determinado nível de stress, acabamos por selecionar aquilo que é um hábito. Pode ser um vício, que é um mau hábito, ou então um hábito adaptativo, um bom hábito. Outros hábitos que poderemos implementar, só para terem esta ideia, a questão da meditação, a questão da leitura,
lá está, existem aqui diversos comportamentos que podem ter este efeito e que ainda podem acrescentar aqui consequências positivas ao nosso organismo. E com estas aulas, ou seja, falar aqui da questão do stress, falar da questão dos benefícios do exercício, e aqui acaba por ser uma forma de valorizarmos o treino, uma forma de valorizarmos aquilo que estamos a fazer e uma forma de conseguirem ter aqui uma maior adesão ou dar continuidade a esta adesão e terem aqui a consciência perfeita que estão no caminho certo, que estão no sítio certo e que estão no processo certo. E vamos ter aqui mais aulinhas, também falar da questão da expectativa, vai ser aqui uma das aulas, falar aqui também da habituação e porque é que a primeira vez é sempre mais emocionante, o que é que acontece a nível do nosso cérebro para que seja dessa forma, e muitas vezes isso acaba por ser o responsável, por assim dizer, esse mecanismo de querermos mais, de irmos à procura de mais coisas. Então, neste aspecto, em relação às aulas, vou dar aqui ao longo deste ano, o meu compromisso são 22 aulas com diferentes temáticas que vão favorecer aqui uma maior adesão ao processo e dar aqui o conhecimento para que vocês sintam-se que estão a fazer as coisas da forma adequada e que estão no sítio certo para que nos momentos difíceis as coisas ou os comportamentos que nós queremos para atingir o objetivo já sejam aqui um hábito. Em relação ao dia alimentar, o objetivo este ano, o nosso compromisso vai ser fazer mais dias alimentares que o ano passado. Defini aqui também 22 dias alimentares, se não estou em erro, o ano passado foi 18, 19 dias alimentares que fizemos e que vamos também utilizar para fazer e-books, e além disso também este ano vamos ter aqui e-books. O primeiro já está a ser trabalhado, que é o e-book dos bolos da caneca. E vamos ter aqui outros e-books que vamos fazer ao longo do ano. Dentro das iniciativas a nível alimentar, vamos ter o Manjar dos Deuses. Basicamente é uma iniciativa em que eu vou, de forma individual, enviar para vocês todas as semanas uma receita que podem fazer, e essa receita já vai estar ajustada aqui para as quantidades do teu plano. E esta é uma forma, lá está, de vocês desenvolverem o repertório alimentar, de trazer, é quase aqui também um desafio, vocês fazerem algo diferente e terem aqui, ou desenvolverem aqui o repertório a nível alimentar, o vosso comportamento, e desafiarem-se um bocadinho na cozinha, a fazer coisas diferentes, coisas que neste caso que não estão habituadas a fazer, que requer aqui um bocadinho mais de esforço, e acaba por ser uma forma, lá está, mais uma vez, de aumentar aqui a participação ativa. Temos aqui também a iniciativa da receita melhorada, e esta iniciativa tem como objetivo aumentar aqui a consciência e o conhecimento a nível alimentar e a nível dos ingredientes para as receitas, e basicamente esta iniciativa é vocês encontrarem alguma receita, seja nas redes sociais, sejam onde é que tenham visto determinada receita que gostariam de experimentar, enviam-me essa receita, e aquilo que eu vou fazer é um pequeno conteúdo sobre o porquê daquela receita, se está bem, se está mal estruturada, o porquê, que alimentos é que têm em determinadas quantidades que acabam por ser prejudiciais, que alimentos é que, ou que ingredientes deveria de ter, e construir a partir dessa receita, modificar de forma a construir uma receita melhorada, mais equilibrada, e que pode servir ali, seja para um snack, seja para um pequeno almoço, seja para uma refeição principal. De acordo com a quantidade de receitas que vocês enviarem, ou seja, aqui, porque esta iniciativa fica à vossa responsabilidade, ok? Ou seja, eu não vou andar atrás de vocês, posso de vez em quando enviar mensagem no grupo, a lembrar, a dizer para enviarem receitas, mas eu não vou andar atrás de vocês de forma individual para me estar a enviar as receitas. Quer que isto aconteça de forma natural, quer que esta preocupação ou esta
Lá está aqui a participação ativa, que vocês tenham essa preocupação e que se virem algo, olha, eu gostava de experimentar algo, em vez de pensarem, olha, eu não posso comer isto, pensem, olha, vou enviar isto ao Pedro para perceber porque é que não posso comer isto, ou vou enviar isto ao Pedro para que ele melhore isto, para eu poder fazer aqui um lanche diferente, ou um lanche com estes ingredientes. Pensem assim, dessa forma, de acordo com a demanda, ou seja, de acordo com a quantidade de receitas que vocês enviarem. Se forem muitas, vocês ficam responsáveis, depois eu faço o vídeo à mesma, mas vocês ficam responsáveis de experimentarem a receita, de partilharem no grupo e de darem o feedback, se ficou bom ou se ficou mal. Se a demanda for baixa, nós experimentamos a receita melhorada e damos o nosso feedback. Em relação às iniciativas alimentares e às ferramentas que vamos criar, são estas. Em relação aqui ao treino, as lives de treino vai ser uma vez por semana, vai ser ao fim de semana, o horário vai ficar definido até quarta-feira, depois poderemos mensalmente alterar o horário, vai depender aqui um pouco da vossa disponibilidade, porque isto é uma iniciativa que tem como objetivo vocês participarem, estarem aqui num ambiente até mais social. O treino não vai ser puxado no sentido, ou seja, nem vai ser assim muito puxado, não vai ser puxado no sentido em que na altura vão sentir alguma exigência, mas não vai ser aqui nada de outro mundo, não? Porque vão ser treinos apenas com o peso corporal, vão ser treinos que vai ter aqui um esforço mais cardiovascular do que propriamente muscular, e o objetivo é mais vocês participarem, vocês estarem ali inseridas e terem aquele momento em que podem falar umas com as outras, em que vamos estar todos a treinar, e é um momento ali de partilha e de convívio, como disse, a parte do objetivo social. Pode também ter aqui um objetivo de adesão ao nível do treino, por isso as lives vão ficar gravadas, no sentido de, para aqueles dias em que não foram treinar e querem fazer alguma coisa, para aquele dia que correu muito a mal e querem começar a ter um comportamento que seja adaptativo, irem fazer um treino de uma live, que é mais fácil do que estarem ou irem uma vez ao ginásio a mais só para fazerem ali um bocadinho de cardio. Ou seja, neste sentido, pode ser uma ferramenta também interessante de começar aqui a alterar hábitos antigos, colocar aqui comportamentos mais adequados e também para aumentar aqui a sustentabilidade do processo e a facilidade que podem ter a nível do processo. E neste sentido, se identificarmos que a iniciativa está a ter bastantes resultados positivos, ou seja, para algumas alunas nessa questão, poderemos com o tempo ver ou avaliar aqui a frequência. É algo que vai depender, lá está mais uma vez, da vossa participação, vai depender aqui de como vai correr e vai depender aqui também de quais é que vão ser os resultados desta iniciativa. Em relação ao treino e em relação aqui à parte social, vamos também ter os meetings pessoais, vamos fazer na região de Lisboa. Como temos muitas alunas do Norte, se nós tivermos a possibilidade de ir ao Norte este ano, também gostaríamos de fazer lá um meeting. Se fizermos, vamos avisar com tempo de antecedência, ok? Não vai ser uma coisa de uma semana para a outra, para estarem a contar, para quem quiser participar. Mas falando aqui em Lisboa, a frequência, estamos a pensar aqui inicialmente ser de 2 em 2 meses. Primeira vez que fizermos, vamos fazer com um treino e depois um pequeno convívio, com a possibilidade de futuramente esta ferramenta ir se desenvolvendo e depois planearmos outro tipo de atividades. Mais uma vez, vai depender muito de vocês, vai depender aqui também um pouco de como as coisas correrem e vai depender, lá está mais uma vez, da vossa
participação. Há coisas engraçadas que podem ser feitas, por isso aquilo que eu posso dizer é que da nossa parte nós vamos fazer o nosso melhor, vamos tentar fazer sempre aqui coisinhas novas ou trazer coisas novas, mas vai também depender da abertura de quem está desse lado e de quem participar, e vamos, lá está mais uma vez, avaliando. É aquilo que eu costumo dizer e disse no início desta aula, que é o quê? Nós num processo vamos sempre errar, vamos sempre cometer determinados erros, é quase impossível fazermos tudo bem à primeira, é quase impossível as coisas correrem, lá está, com uma expectativa, às vezes a pessoa tem uma determinada expectativa, as coisas correm de outra forma, e aquilo que é necessário fazer é sempre avaliar, perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal, qual é que foi o resultado, qual é que é a abertura, e neste sentido irmos melhorando. Eu posso pegar aqui no exemplo do acompanhamento, em que quando iniciámos, e temos aqui alunas que iniciaram muito ao início, ou seja, de quando iniciou o acompanhamento, quando comecei a trabalhar com o online, estava aqui a pensar das alunas que estão, eu acredito que a Vera quando entrou ainda não existia a videochamada, ela foi implementada pouco tempo depois dela ter entrado, ou seja, o acompanhamento inicialmente acabava por ser só aqui o plano de treino, o plano alimentar, o suporte pelo WhatsApp. Depois todas as ferramentas foram criadas ao longo do tempo, de acordo com as necessidades, de acordo com aquilo que eu achei que na altura fazia mais sentido, e depois fomos trabalhando dentro dessas ferramentas, as ferramentas foram-se desenvolvendo e desta forma atualmente acabamos por ter o acompanhamento com estas iniciativas, com estas ferramentas, e estamos sempre aqui a criar coisas novas, e isso acaba por ser fruto da vossa experiência, acaba por ser fruto do vosso feedback, das dificuldades que vão tendo ao longo do tempo e daquilo que conseguimos fazer, nós que estamos aqui deste lado, para vos ajudar a terem aqui os comportamentos mais adequados para conseguirem atingir o vosso objetivo. Lembrem-se, como eu comecei esta aula, o mais importante muitas vezes não é o objetivo nem o resultado final, mas sim o comportamento que precisamos de ter para atingir esse objetivo e para ter esse resultado final. E por experiência própria, e vocês até podem partilhar entre vocês, de uma forma nós acabamos por não estar, ou seja, cada vez que vamos atingindo melhores resultados, acabamos por estar felizes com os resultados que atingimos, mas parece que queremos sempre mais, e isso acaba por ser normal. Então vamos estar numa situação e que acabamos por atingir determinado resultado, estamos felizes, mas queremos mais, temos de dar mais de nós para o processo, e acabamos por começar a ter aqui uma perspectiva de processo, acabamos por começar a ter aqui quase um gosto pelo processo, começamos a ter aqui quase uma paixão de amor-ódio pelos Bulgarian, por exemplo, e acabamos por ter aqui comportamentos que até são designados de eudaimónicos, que basicamente são comportamentos que, no momento em que estamos a executar os comportamentos, acabam por ser, entre aspas, dolorosos, ou que requerem uma grande quantidade de esforço, vamos dizer assim, mas que vão gerar aqui efeitos positivos e resultados, e que vão gerar aqui resultados no longo prazo. Basicamente é o contrário dos comportamentos hedónicos, que basicamente são comportamentos que vão gerar um prazer no curto prazo, mas que depois não vamos conseguir atingir determinados objetivos devido a esse comportamento. E temos o outro comportamento, e quando nós até acabamos por ter este comportamento mais eudaimónico, aquilo que acontece é que aqueles comportamentos que tínhamos anteriormente, que acabavam por gerar prazer no curto prazo e que até apreciávamos os mesmos, deixamos de ter esse comportamento e deixamos de ter o mesmo prazer que antes tínhamos. Ou quando fazemos esse comportamento atualmente, não vamos ter o mesmo nível de prazer, isto também porque a nossa percepção e perspectiva sobre aquele comportamento e sobre o prazer que acabava por gerar também mudou. Isto porquê? Porque passamos pelo processo, começamos a ter este comportamento, começamos a ter uma visão até mais de
de longo prazo no sentido em determinados resultados, ou seja, que temos de ter aquele comportamento, começamos a valorizar mais aquele comportamento e começamos a sentir cada vez mais felizes, neste caso, inclusive é com os resultados, mas nunca satisfeitos. E aqui depois também temos que saber lidar com esta situação e eu digo muitas vezes a brincar que o objetivo é, ou seja, isto não digo a brincar, que o objetivo em relação à parte estética, a melhor forma, a melhor versão vai ser atingida aos 35 anos. Depois, como é óbvio, temos de ter outros objetivos. E mesmo nesta situação, definir objetivos neste sentido, nós temos que ter aqui uma grande consciência sobre o processo e sobre os comportamentos que temos que ter. Por isso, não é uma pessoa que está aqui desde ontem que deve definir os objetivos desta forma. Neste caso, e eu tenho sempre demonstrado através do Instagram o nosso processo, e defini esse objetivo aos 31 anos, ou 30 anos, defini que iria atingir a melhor forma aos 35 e aquilo que tinha que fazer para atingir essa melhor forma e viver o processo até lá, sabendo que depois vão existir outros objetivos e inclusive um dos objetivos num longo prazo é ter aqui uma longevidade com qualidade, mas isso acaba por ser uma consequência, ou seja, esse objetivo é uma consequência do comportamento que vou ter até lá. E dentro daqui de apreciar o processo, de valorizar o processo, de apaixonar-se, entre aspas, aqui pelo processo, é um bocadinho isto, é um bocadinho começarmos a valorizar mais estes comportamentos, passarmos pelo desconforto, vermos os resultados, ficarmos felizes pelos resultados e querermos mais. E o querermos mais, ou seja, para não cairmos naquele erro de ainda não chegámos ao ponto, nós estamos no ponto A, queremos chegar ao ponto B e depois vamos ter o ponto C. Mas nós só devemos querer ter o ponto C quando chegamos ao ponto B. Nós não poderemos estar no ponto A e querer o ponto C só porque queremos mais. Aqui o querer mais, temos de ter cuidado às vezes como utilizamos aqui as palavras para que não hajam interpretações que lá está, que causam aqui alguma ansiedade na expectativa de estar a projetar já assim ao longo do tempo. Temos aqui a nossa videochamada, que para mim acaba por ser uma das ferramentas mais importantes. Vocês sabem como eu valorizo muito esta ferramenta. E a videochamada é mensal, mas isto não quer dizer que em um mês, com determinados acontecimentos, não se possa fazer mais do que uma. Da mesma forma em que se tudo estiver a correr certinho, que não é necessário que seja ali no dia 1, no dia 2 ou sempre no mesmo dia de cada mês, não. Também pode acontecer, caso isso seja o mais adequado para alguma aluna, mas o que eu quero dizer é que esta ferramenta é um pouco flexível, também de acordo com a tua necessidade, e não tenhas medo se fizeste uma determinada chamada, se estás a ter alguma dificuldade em ter uma chamada 2 semanas a seguir ou uma semana a seguir. O mais importante é nós conseguirmos, e aqui digo nós, eu e tu, conseguirmos identificar o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal, o que é que pode correr melhor e aquilo que precisamos de fazer para que as coisas corram da melhor forma. E esta ferramenta acaba por trazer-me aqui todo o insight sobre aquilo que se está a passar do teu contexto e aquilo que poderemos fazer para conseguirmos implementar aqui os comportamentos necessários e progredir nos mesmos, por assim dizer, para conseguirmos rumar à melhor versão. Aqui o grupo das musas, de forma individual, já falei com algumas musas para dar aqui um bocadinho de responsabilidade na interação do grupo. Este ano também vou e espero com as aulas ter aqui uma interação melhorada. Começámos bem o ano, com muitas musas a apresentarem-se, ainda faltam algumas, por isso, sem vergonhas, apresentem-se a seu tempo também, não se sintam pressionadas, aqui não é uma questão de se sentirem pressionadas, é uma questão também de verem isto como um pequeno desafio, de verem isto aqui como uma ação e como uma participação vossa e inclusive é demonstrar aqui o compromisso que vocês
têm, inclusive é para vocês próprios, com o processo de vocês próprios. Entrando aqui no grupo das musas, eu este ano quero fazer aqui algo que nunca fiz. Algumas destas iniciativas foram feitas de forma individual, não como uma ferramenta de grupo, ou seja, para todas, e esta ferramenta vai ser ou esta iniciativa, a História das Musas, é uma iniciativa que eu quero implementar este ano. Quero que vocês sintam a inspiração que são para mim e que são para umas para as outras, e que olhem para a vossa história como algo importante, porque acabamos por ter a tendência, que é uma tendência natural, de desvalorizarmos um pouco a nossa história, e a realidade é que a nossa história muitas vezes pode servir de motivação para outras mulheres, e esta iniciativa vai começar primeiro aqui no grupo, vai ser privada, eu não vou colocar em lado nenhum, posso colocar cortes ou, se derem autorização, partilhar em determinados momentos, mas esse não é o objetivo é termos aqui para nós, termos aqui para as musas, conhecermos um pouco a história de cada uma, termos aqui esta inspiração. E eu costumo dizer muitas vezes, existem muitas histórias inspiradoras, mas muitas histórias inspiradoras acabam por ser as exceções à realidade e não aqui a realidade. Aquilo que nós precisamos é de histórias mais próximas da nossa realidade, que nos inspirem e que façam com que queiramos fazer mais, mas que queiramos fazer mais não no sentido de atingir o que outro atingiu. Porquê? Porque nós podemos pegar em diversas histórias verídicas, e no sentido em que aquela pessoa, contra tudo e contra todos, atingiu determinado objetivo, atingiu determinado estatuto. Até agora, quando estava a falar, estava até a lembrar do filme da Jennifer Lopez, um pouco da sua história, que acaba por ser, em determinados aspectos, inspirador, em outros determinados aspectos acaba por apresentar ali algumas lacunas, mas acaba por ser uma história que é inspiradora e que no momento a pessoa sente a inspiração, mas como acaba por estar tão longe daquilo que é a nossa realidade, passados 2, 3 dias já foi. Agora, quando nós falamos de pessoas que vivem na mesma realidade que nós vivemos, que têm condições similares, que enfrentam desafios similares e que acabamos por ter aqui uma partilha e queremos desenvolver aqui estes relacionamentos, acaba por ser bastante importante. E eu digo isto no sentido em que muitas de vocês, porque eu acompanho de perto, ou seja, aqui com as chamadas, e muitas de vocês têm aqui histórias inspiradoras e acabam por me inspirar a querer fazer mais, a querer fazer melhor, e também é por isso que o acompanhamento tem desenvolvido como tem desenvolvido. Como disse há um bocadinho, no início era apenas os planos e o suporte WhatsApp, depois avançou com a videochamada mensal, depois avançou com os e-books, depois avançou com o grupo das musas, depois avançou com o dia alimentar, depois avançou com as aulas e reflexões que foi antes do dia alimentar. Ou seja, este ano temos estas ferramentas todas, temos aqui o nosso compromisso, e isto também acaba por ser um resultado desta inspiração que vocês acabam por me fornecer, e de querer procurar aqui fazer mais, fazer melhor e fazer por vocês. E este acaba por ser aqui um bocadinho o nosso compromisso. Nem sempre vamos estar a 200%, nem sempre vamos conseguir fazer da melhor forma, também vamos errar, e eu digo isto sem qualquer tipo de problemas. Não é fácil sermos consistentes ou estarmos a 200%, aliás, nem fomos feitos para estar a 200% o tempo todo, e por isso é normal
vamos errar da mesma forma que vocês vão errar e está tudo bem. O importante é nós chegarmos aqui ao final do verão e vocês estarem melhores que aquilo que estão hoje. E eu tenho a certeza que com tudo isto vocês vão estar. Tenho a certeza que vão continuar a inspirar e que vai ser um ano aqui magnífico de superação, aqui com um compromisso grande, e vamos fazer aqui o nosso melhor para sentires e continuares a sentir que aqui tudo aquilo que nós fazemos é com este objetivo de atingires a tua melhor versão, de melhorares o teu comportamento, de melhorares em todas as áreas da tua vida, e podes contar connosco para isso. E não te esqueças que essa melhoria também está dependente aqui do teu compromisso, da tua participação, de como vais aproveitar cada uma das ferramentas e daquilo que vais dar ao teu próprio processo. E é isso, minhas queridas, finalizamos assim a primeira aula, aqui com a questão do compromisso. Quando assistirem à aula, deem aqui o vosso feedback. Temos aqui coisinha, é mais o horário para definir. Como eu disse, vamos definir até quarta-feira o horário das lives para iniciarmos já na próxima semana. Vai ser no fim de semana e vamos também dar início aqui aos dias alimentares, à receita melhorada. Esqueci-me de falar aqui do Mentoring Day. O Mentoring Day já tínhamos iniciado no ano passado. Iniciativa aqui de determinadas questões serem abordadas em um conteúdo mais específico, respondendo de forma mais aprofundada a cada uma das questões. Por isso, dúvidas que vão tendo, registrem para me enviarem, para criar estes conteúdos. Dificuldades que vão tendo, partilhem as mesmas, para que eu também possa criar conteúdo. Por exemplo, a Laura, no outro dia, partilhou aqui uma dificuldade que sentia, e dessa dificuldade eu já tenho aqui a estrutura para um conteúdo que vou gravar ao longo desta semana, que basicamente é a questão de ler rótulos e como escolher determinados alimentos nos supermercados e como ler os rótulos. E eu vou fazer aqui, achei muito, muito interessante esta dificuldade, pronto, lá está, porque vai de acordo com um dos objetivos que tenho para vocês este ano, que é desenvolver a autonomia em relação ao comportamento alimentar. E desta forma vou criar ali um conteúdo mais denso, mas que vai servir para todas vocês que acabam por ter esta dificuldade. E em relação a outras dificuldades, é possível de criar esse tipo de conteúdo. E lá está aqui mais uma vez, Mentoring Day, dúvidas que tenham, registrem as mesmas, enviem e para eu criar conteúdo para vocês. E é aqui o nosso compromissozinho, aqui a primeira aula do ano, aquilo que vamos fazer, aquilo que nos comprometemos a fazer e aquilo que vos pedimos, de certa forma, para que vocês deem o vosso melhor em prol, ou seja, com o compromisso que têm com vocês próprios para o processo, e que tenham aqui uma participação ativa em todo este processo, de forma a que o ano corra da melhor forma, de forma a que se sintam completamente focadas, engajadas, sabendo que quando as coisas não correrem bem, todos estamos cá para ajudar, para servir de inspiração, para levantar e para continuar a fazer aquilo que tem de ser feito para atingirmos os nossos objetivos. E é isso, minhas queridas, até à próxima aula.